Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer a história de uma profissão que está atrelada à ideia do cuidar. A enfermagem envolve técnicas de prestação de cuidados para as pessoas visando principalmente a qualidade de vida. Historicamente, é uma profissão que tem predominância de profissionais do sexo feminino, possivelmente pela sua origem, mas que está mudando cada vez mais ao longo do tempo. A enfermagem não surgiu como uma profissão reconhecida. Ela surge com o nome e o aparecimento das enfermidades. Antes de entendermos ela como profissão, ela era realizada por mães, mulheres religiosas e ofertadas para idosos e crianças. Eram vistos como extensão dos deveres domésticos, ou seja, além das tarefas domésticas, as mulheres também tinham esses cuidados com as pessoas, mas não eram reconhecidas como profissionais da área e sim como pessoas caridosas. Na Idade Média, foi quando surgiu o local próprio para dar assistência aos pobres, doentes ou pessoas excluídas da sociedade. Algumas dessas pessoas, inclusive, eram vistas com preconceitos ou até mesmo consideradas um risco para a sociedade. Nesses locais, onde essa assistência era ofertada de forma voluntária, eram sujos, sem ventilação, com iluminação inadequada e com número excessivo de doentes. E na maioria dos casos, esses cuidados eram prestados por mulheres que eram tidas com moral duvidosas, leigas, sem preparo para exercer essas funções. As preocupações maiores nesses cuidados era com a cura espiritual e a salvação eterna do que as doenças físicas propriamente dita. Com o passar do tempo, esses locais foram chamados de hospitais. E no século XVII foi que a medicina passou a utilizar o hospital como local de cura e de formação de profissionais da área. Aqui, a figura do médico se torna a figura central. A enfermagem profissional teve início no século XIX, com a atuação de Florence Nightingale, uma aristocrática inglesa que atuou na Guerra da Crimeia. Ela foi convidada, juntamente com outras 32 enfermeiras, a organizar hospitais militares. E através da sua atuação, houve uma redução significativa no índice de mortalidade, de 42,7% para 2,2%. Em 1860, teve a fundação da primeira escola de enfermagem, criada através de doações do governo inglês. Essa escola era formada por mulheres ricas, chamadas de ladies nurses, que além de custear seus próprios estudos, elas supervisionavam os cuidados que estavam sendo prestados e o ensino de enfermagem também. Já as mulheres pobres eram chamadas apenas de nurses. Elas recebiam formação de enfermagem de forma gratuita e um salário para trabalhar cuidando dos pacientes. A fundação da primeira escola contribuiu para mudar a imagem negativa da profissão, porque era desempenhada por pessoas leigas e sem formação alguma. E então houve a preocupação em formar profissionais. No Brasil, o destaque vai para Ana Nery, no século XIX, que atuou na área cuidando dos feridos durante a Guerra Brasil-Paraguai. Aqui ela ficou conhecida como a Mãe dos Brasileiros, por tamanha importância do trabalho dela dentro da história da enfermagem. Em 1890, teve o surgimento da primeira escola de enfermagem no Rio de Janeiro, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, uma instituição de ensino superior de enfermagem e unidade do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, o objetivo foi formar profissionais para atuarem no Hospício Nacional dos Alienados e atualmente abriga o campus Praia Vermelha da Unirio. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, teve a atuação da Cruz Vermelha Brasileira, uma instituição privada sem fins lucrativos que é movida e financiada pela solidariedade internacional, recebendo doações dos colaboradores do mundo todo. Aqui surgiram os primeiros voluntários de enfermagem na prestação de cuidados durante a guerra. Em 1923, foi inaugurada a Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi criada no contexto do movimento sanitarista brasileiro, através do Decreto 16.300. Criada como uma escola de enfermeiras do Departamento Nacional, denominada EEAN. Posteriormente,
através do Decreto 17.268 de 1926, foi implantado o modelo Nightingale em nível nacional. As primeiras alunas, mesmo antes de se formarem, foram contratadas pelo Departamento Nacional de Saúde, iniciando importante atuação na profilaxia da tuberculose, na higienização infantil, na higiene pré-natal e nas doenças transmissíveis não venéreas. Diferente de outras escolas que não tinham critérios para admissão de alunos, para ingressar nela, a exigência era de uma escolaridade mais apurada, e com isso as enfermeiras formadas eram consideradas padrão. Por isso, era considerada uma escola de formação de grupos de elite e se tornou tradicional no contexto da educação brasileira. E por 18 anos recebeu esse título de escola padrão e serviu de referência para outras escolas. Em 1926, surgiu a Associação de Enfermeiras Diplomadas Brasileira, fundada pelas primeiras enfermeiras formadas pela Escola Neri. Em 1928, este órgão foi registrado juridicamente. Em 1929, ele foi filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem e a partir de então surgiram as comissões como papel importante no desenvolvimento da enfermagem, principalmente no que diz respeito à legislação e à educação. Em 1949, surgiu a primeira lei, a 775, que trouxe o reconhecimento das escolas pelo Presidente da República, centralizando a educação em enfermagem em núcleos universitários. Surge também o curso de auxiliar de enfermagem. Esta lei definiu como estes cursos aconteceriam, formas de ingresso, duração, estágios e etc. A partir de então, o que antes com apenas um conhecimento básico de leitura e escrita era possível para ingressar num curso, agora era preciso atender algumas exigências, como idade mínima de 18 e máxima de 36, ter um atestado de sanidade física e mental, ter um atestado de vacinação, um atestado de idoneidade moral e etc. Em 1961, respeitando a Lei 2.995 de 56, tornou-se obrigatório o estudante de enfermagem ter o nível secundário completo, que hoje é conhecido como os níveis fundamental e médio. Em 1962, houve de fato a criação do curso superior de enfermagem, que hoje é a faculdade, considerando as exigências da Lei 2.995. Em 1973, houve a criação do COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, e do COREN, Conselho Regional de Enfermagem, órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício profissional no Brasil. Em 1975, o curso técnico é reconhecido. Em 1981, o curso de mestrado em enfermagem ele é regularizado. Em 1986, houve promulgação da Lei 7.498, que trouxe autorização àquelas pessoas que não tinham formação específica legalmente regulada, mas que haviam sido admitidas e exerciam atividades de enfermagem. Elas eram denominadas atendentes de enfermagem, e a lei concedeu a elas um prazo de 10 anos para que pudessem ter uma formação na área e continuar exercendo a profissão. Em 20 de julho de 1987, o Decreto 94657 dispõe sobre a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES. E posteriormente, na Constituição de 1988, foi instituído seu substituto, o SUS, que apenas em 1990, através da Lei 8.080, é que teve o seu funcionamento. E, ao longo dos anos, a profissão teve vários avanços, várias leis e resoluções que foram criadas e publicadas trazendo novas atribuições para os profissionais. Hoje, é uma profissão que está cada vez mais especializada. Tem as especializações e as residências, e você pode escolher uma área específica para atuar. A profissão foi se construindo ao longo do tempo e sendo reconhecida de fato como forte e essencial, e carrega consigo todas as práticas de cuidado com o paciente.